Amados, essa semana eu estava orando e meditando, e eu perguntei ao Senhor, o que eu vou pregar domingo? E uma das coisas que o Senhor vem ministrando na minha vida é sobre isso que eu falei agora há pouco. A igreja não lhe falta doutrina. Doutrina, a palavra doutrina, algumas pessoas se arrepiam, né? Principalmente os que vieram. A palavra doutrina vem da palavra didaquê, ou didaque. Então algumas pessoas que vêm de igrejas mais tradicionais, que experimentaram o peso da doutrina, né? Quando fala em doutrina, arrepia até o fio do bigode. Na realidade, a palavra doutrina, ou didaque, é uma instrução, é um ensinamento. Quando a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, está dizendo que a igreja recebia o ensinamento dado por Jesus. Quando Jesus despede os discípulos, ele diz assim: e vão e discipulem as nações, façam discípulos das nações, ensinem-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ou seja, os discípulos receberam a doutrina do Senhor, o ensinamento, os princípios, os valores, como as coisas funcionam, como iriam funcionar posteriormente, como é o andamento da igreja, como é o crescimento, como é a relação com Deus, que atitudes tomar, que caminhos tomar, qual é o proceder, que forma de atuar. Tudo isso eles receberam do Senhor. Foram 3 anos e meio, quase 24 horas juntos. Nem tudo que eles receberam está escrito nos evangelhos. Então, a doutrina, o ensinamento, a instrução é boa. E uma das coisas que nós vamos estar trabalhando bastante para o futuro, porque entramos numa transição e há coisas que o Senhor tem me orientado, é sobre essas coisas. Sabe, a igreja brasileira, e agora não é uma crítica, é uma leitura, eu não critico a igreja, jamais critico a igreja. Quem a igreja critica, critica a noiva de um homem. E quem critica a noiva do homem, briga contra o homem. Quem critica a igreja, a si mesmo se critica, se diz ser parte dela. Então eu jamais critique a igreja, meu irmão. Não importa se ela está fazendo coisas ruins, não a critique. Se você não tem uma intenção de ajudá-la, não a condene, porque você vai se dar muito mal. Amém? Quem gosta, que mexam com a sua noiva. Mesmo quando ela está errada. Não importa se a pastora Xuxa estiver certa ou errada. Mexeu com ela, mexeu comigo. Mexeu com a igreja, mexeu. Então eu jamais critico a igreja. Mas eu posso fazer uma leitura para contribuir para o crescimento dos santos. A igreja brasileira, a igreja dessa nação, não tem problema com conhecer doutrina. Acho que até conhece demais. Algum excesso de doutrina. O problema que nos falta
fazer a doutrina virar experiência. Amém? A doutrina precisa virar experiência. Porque se a doutrina não vira experiência, o que é? É uma filosofia. É uma opinião. É um pensamento. E não é essa a razão do ensinamento. O evangelho bíblico, ele não é filosófico. Ele é prático. Jesus não implantou uma escola filosófica para estudar a vida e os mistérios do universo. Jesus implantou uma igreja, uma eclesia. Uma eclesia administrativa. A palavra eclesia vem da língua grega e significa assembleia administrativa, política. A palavra igreja é uma palavra política. É a administração das polis. Assembleia que discute e administra o povo. O termo igreja é o termo mais governamental que pode se aplicar à igreja. Alguns pensam que igreja é uma coisa assim, sei lá. E os mesmos os cargos dados à igreja. Apóstolo, o que é o apóstolo? O embaixador. Então o apóstolo que inicia um processo de assembleia, ele é o embaixador enviado do reino na frente do rei para estabelecer contato na terra. O reino dos céus é uma invasão extraterrestre. Eu vou tentar falar na linguagem nerd, se vocês me entendem. O reino dos céus é uma invasão extraterrestre. Por que é extraterrestre? Porque não vem da terra, vem do céu. Os apóstolos são os embaixadores desse reino, são os enviados desse reino para fazer contato aqui na terra, montar embaixadas. Embaixadas que administram e se conectam com o reino. Por isso que a oração é: venha o teu reino. Eu já lhes falei isso, não vou falar agora, de que o conceito escapista que foi implantado no coração da igreja roubou essa verdade. O termo presbítero, diácono, todas essas terminologias aplicadas à igreja são políticas. Não é religioso. É um termo governamental. É um termo de governo. Cada nomenclatura se aplica a uma área de governabilidade. Porque o reino dos céus é estratégico e se move através de princípios governamentais. Tanto nos céus quanto na terra deve ser assim. Estratégico, ordenado, progressa, avança. Então, o ensinamento é para nos ensinar a mecânica do reino, como é que ele funciona. Você compra um carro, quer saber como ele funciona. Onde liga o ar, onde liga o rádio, onde liga isso, onde liga aquilo. Eu comprei o carro, eu vivo brigando com a mulher que fala.
não obedece, pergunta 10 vezes a mesma coisa. Eu e a mulher que fala dentro do carro lá não estamos falando a mesma língua. Diga sim ou diga não. Eu digo sim. É sim, aí desliga tudo. O carro inteligente para o homem bruto, que não lê o manual, é ruim. Então tem muita gente na igreja que ela não conhece o manual, que ele não conhece como é que funciona a mecânica do reino. E aí briga com o reino, compra briga com o reino. Está me entendendo, sim ou não? Eu só vejo soinhos. Não vejo esse sorrio tão bravo me xingando. Então a igreja tem uma enorme, vasta teoria, que metade dela não vira prática. Não, porque nós pensamos assim, eu já sei. Por exemplo, você não ouve pregações sobre salvação, milagres, ou qualquer Espírito Santo, que eu quero falar essa manhã. Porque, você sabe, todo mundo sabe quem é o Espírito Santo. Todo mundo sabe a função do Espírito Santo, né? Principalmente que vieram de igrejas mais tradicionais. Já conhece de cor e salteado, né? Funções do Espírito Santo, isso aqui do Espírito Santo. Conhece os tópicos todos. A pergunta é, você conhece o Espírito Santo? Você tem um relacionamento com ele? Como é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Então, é para isso que existe o ensinamento. O ensinamento existe para ele te orientar a como você se relacionar com o Espírito Santo. Assim como o manual do carro é escrito para que o bagual aqui leia ele e siga os passos para você e se relacionar com o carro. Mas o bagual aqui não lê o manual e não se relaciona bem com o carro. Ele fica xingando o carro. Então, é isso que acontece na vida da igreja. Você não aplica, ou porque não sabe, ou porque sabe e não quer fazer funcionar. Mas lembre, eu posso subir aqui em cima e saber tudo que está escrito aqui. Isso não resolve o meu problema. Porque tudo que está escrito aqui é para ser experimentado. Se não se traduz em experiência, é um manual. Não se traduziu em experiência prática. É precioso, tem valor inestimável. É de inestimável valor. Mas para quem não entende esse ponto, transicionar de conhecimento para prática e experiência empírica, não tem valor nenhum. Vem comigo. Eu entendo assim que os evangelhos escolheram. Eu tenho 15 minutos para pregar meu esboço agora. Que os evangelhos escolheram uma pessoa para simbolizar, se tornar figura e símbolo
da relação do Espírito Santo com o homem. Escolheram uma. O Espírito Santo escolheu uma, Jesus escolheu uma. Esse aqui, vamos deixar registrado, para que siga como um exemplo, figura e símbolo, que é Pedro, o apóstolo Pedro. Eu não sei por que Deus escolheu o apóstolo Pedro, podia ter escolhido João, Tiago. Ele escolheu Pedro. Talvez porque Pedro seja o mais parecido com todos os homens da terra. Homem, quando digo homem, mulher, sei lá. Tem. Pergunte a Jesus. Mas eu acho que relação de espírito e ser humano, Pedro enquadra direitinho. Pedro era o cara mais fantástico, talvez. Eu gostaria muito, e creio que um dia vamos conhecê-lo pessoalmente, ter conhecido o Pedrão no começo de sua vida ministerial, porque deve ter sido algo assim extraordinário, né? Jesus deve ter se divertido ao máximo. Jesus era divertido, tá, irmãos? Jesus não é esse cara ranzinza, bravo. Eu recomendo, para mim, a melhor figura de Jesus que eu já vi, eu vi no filme A Cabana. Eu já tinha lido o livro, e no livro, para mim, a melhor representação é o Jesus da cabana. Mas o Jesus do filme A Cabana, eu digo, cara, escolheram o ator perfeito. Porque ele representa a autoridade e o amor ao mesmo tempo. Então eu recomendo, assista o filme. Ali, eu acho que o Jesus mais bíblico possível. Se é que dá para encontrar um Jesus humano e botá-lo no filme, né? Mas o mais próximo está por ali. Esquece aquele dos filmes hollywoodianos, aquele brabo. Jesus é alegre, é feliz. Se eu contar para vocês a visão que eu tive hoje de manhã, vocês vão morrer de ir aqui. Eu não tenho tempo, porque senão eu não prego. Eu prometo que eu conto, porque me trouxe uma cura tão linda. Preciosa visão. Então o Pedro é o cara. Afoito, bravo, violento, metido a tirar a espada, corta a orelha. Líder, serviçal, pronto a servir. É o cara que altos e baixos. É o cara que Jesus disse assim para ele: Pedro, Deus falou contigo, sou meu pai, podia te ensinar isso. E meia hora depois diz: aparta-te de mim, Satanás. Mudava de céu para o inferno rapidamente. O cara não dava para elogiar porque aprontava. Mas para mim não existe figura melhor, porque quando o Espírito Santo desceu, o Pedro que ficou em pé não é o mesmo que estava com medo de umas, assim, estamos falando 40 dias. 40 dias antes, 1 mês e 10 dias, ele sentado numa fogueira, negou Jesus, ele mentiu, ele se acovardou. 40 dias depois, o Espírito Santo vem sobre ele. E o Pedro que se levanta para falar é outro Pedro.
outro Pedro. É um Pedro com autoridade celestial. Estou falando da autoridade do pescador bravo, né? Uma coisa é a autoridade do grito, da carne. Outra coisa é a autoridade de uma regeneração vinda do Espírito Santo. O Pedro que se põe em pé, aquele que não tinha coragem de assumir Jesus na frente de uma mulher, fica em pé e encara todos os sacerdotes, teólogos que estavam presentes. Toda era a massa religiosa do momento. Então Pedro fica em pé. Queridos, o exército de fariseus que tinha, vocês acham que aquilo não é uma pressão demoníaca? Pedro fica em pé, tomado pelo Espírito Santo, e fala às massas: varões, isto que ouvides não é mosto. São 9 horas da manhã. Ninguém se embriaga a essa hora. Isso aqui é o que profetizou o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão. Tereis visões. Depois daqueles dias, disse o Senhor. Esse Pedro que se levanta não é o mesmo, querido. Então a pergunta que você tem a fazer: por que não é o mesmo? Simples. Porque aconteceu o milagre. O milagre mais grande que pode existir é quando Deus passa a habitar no homem, entra, é derramado a sua glória, o seu espírito, passa a ter uma relação pessoal com o homem. Talvez você não entenda porque que Jesus dizia para os discípulos: é necessário que eu vá, para que ele venha. A relação de Jesus com os discípulos era uma relação externa. A relação de você com o Espírito Santo é uma relação interna. Eu não estou dizendo que Jesus é menor, que o Espírito Santo é maior. Não faça que nem aquele paspalhão do calvinista lá, que ficou dizendo que quem adora o Espírito Santo descentraliza Jesus, pelo amor de Cristo. Tá, enfim. Estou dizendo isso, estou dizendo que a relação antes da cruz era externa. E que a relação depois da cruz é interna. O Espírito Santo depois da cruz habita. Existem 4 coisas básicas que o Espírito Santo veio fazer depois da ascensão de Jesus. A primeira, ocupar, preencher o espaço que Jesus deixou. Então preste atenção. Pedro, eu vou só ilustrar Pedro, vale para todos os outros. Durante 3 anos e meio teve uma experiência viva com Jesus. Milagres, curas, ressurreição, morto, paralítico, tudo.
multiplicação de pão, companhia, alma saciada, palavra, pregação. É mais ou menos que nem acontece, guardadas as devidas proporções, na escola. As pessoas vêm para a escola e ficam 20 dias mergulhados no aceite, palavra, todo dia, conselho, amigo, um ombro amigo, um mentor, isso, aquilo. Aí quando tem que voltar, as pessoas dizem assim: como que eu vou fazer para viver sem a escola agora? Bom, a escola agora está dentro de você. Pedro, de repente, e os discípulos, eles ficam órfãos. Por isso Jesus diz: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Ele vai ocupar o meu lugar. Ele não é diferente de mim. Ele vai ocupar, ele vai preencher esse espaço. Ele vai cumprir o que eu fazia. Então, é o seguinte: isso vale para Pedro, isso vale para mim. O que Jesus representou 3 anos e meio para Pedro, e continuou e melhor, porque Pedro melhorou. Ele não ficou pior, ele ficou melhor. Porque antes era externo, agora ele deita para dormir e o Espírito Santo lhe mostra uma visão. Amigão, quando você descansa ali, eu vou te dar uma instrução. O Pedro medroso ficou confiante, não autoritário, passou a ter a autoridade. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, ele está dizendo: eu tenho poder, que não é meu, mas eu recebi do meu Deus. Eu tenho o poder de dizer a você, em nome de Jesus, levante e ande. Ou seja, o que o Espírito Santo fez em Pedro? Aquilo que ele era fora de Pedro, botou para dentro. E agora, ele está fazendo Pedro produzir. Diga: fazendo Pedro produzir. Essa é a segunda missão do Espírito Santo: fazer a igreja produzir, fazer os filhos de Deus produzir. Ele é o motor. Por isso que quando ele vem à terra, Atos 1:8, Jesus diz: recebereis dunamis, recebereis poder, recebereis energia, recebereis uma força diferente que vai produzir em vocês dons. Sabe, algumas pessoas na igreja se orgulham porque tem um dom. A teologia cometeu alguns crimes. Entre os crimes que cometeu o crime de determinar que dons são 9. Não existe isso. Paulo, ele linka uma série de habilidades, mas os dons do Espírito Santo são todos quanto ele pode. E o que ele pode? Ele é Deus. Por isso Jesus disse: vai chegar um momento que vocês não vão precisar nem perguntar, porque Ele vai te ensinar. Mas as pessoas não aprendem porque não conseguem evoluir. Isso deve nos mostrar o quanto estamos baixo no nível de conhecimento real. É que nos abocamos tanto a conhecer a Bíblia que nos esquecemos que a Bíblia é um manual para nos ensinar a andar com Deus. Mas a teologia glorifica ao que sabe muito do livro e maltrata ao que sabe muito de Deus.
vou dizer de novo. A teologia glorifica ao que sabe muito do livro e maltrata ao que conhece muito sobre Deus. Porque conhecer sobre o livro não significa conhecer a Deus. Porque quem de fato conhece o livro, ele termina conhecendo o Deus do livro. Porque a palavra tem uma missão: revelar-te o Pai. Jesus diz: eu sou a palavra e vim ao mundo para lhe revelar o Pai. Ou seja, se o Pai não te é revelado, você não está crescendo, por mais que conheça o livro. Você está me entendendo? Eu estou terminando. Então o Espírito Santo, ele tem a função de nos dinamizar, liberar dons, habilidades, para que possam ser úteis ao corpo. Todas quantas necessárias são. Às vezes eu vou fazer um churrasco e eu digo: Espírito Santo, me ajuda. Eu não tenho vergonha de ser. Quantas vezes fui fazer comida, pizza para os meus amigos, digo: Espírito Santo, faz tanto tempo, me ajuda, Senhor. Me ensina. Eu acho que isso é a coisa mais humilde. Você pode dizer: Senhor, Espírito Santo, me ajuda a cortar o cabelo. Espírito Santo, me ajuda a dirigir. É que isso é o nosso problema. Somos tão bons no que fazemos que não o convidamos para o nosso dia a dia. Não o convidamos para as nossas coisas comuns. Não o convidamos para o nosso casamento. Senhor, me ensina a tratar minha esposa. Me ensina a me relacionar com ela. Me ensina a fazer sexo com ela. Sim. Pois tudo Ele criou. E tudo que Ele fez é bom. E tudo que é bom Ele fez para que sejamos felizes. Mas você é tão orgulhoso, tão bom, tão mágico, tão capaz, tão cheio de você, que não tem humildade para dizer: Espírito Santo, me ensina, me orienta, me revela, me ensina nas coisas mais simples. Eu não preciso do Espírito para lavar a louça. Era melhor que precisasse, porque Ele seria o teu amigo lavando louça. Porque para isso Ele veio. O Espírito Santo também tem a missão de frutificar em você. Frutificar o fruto único, o amor. Teologia também ama meter números, determinar coisas. Não é bíblico isso, porque a Bíblia diz que são 16. Mentira, é um só. A Bíblia só fala num fruto. E o fruto do Espírito é singular, é o amor. O resto é resultado do amor. Então o Espírito Santo veio para liberar em nós o fruto do amor. O amor é químico. O amor de Jesus é químico. E você precisa experimentá-lo nas suas áreas químicas. Você precisa experimentar o amor de Jesus nas tuas glândulas. Aonde está a tua química. O amor que eu sinto pela minha esposa é químico. Eu olho ela assim e me desperta os negócios. É química. Olho para aquele pezinho com a mais linda. Eu amo beijar aquele pé. É química. Me atrai. Bom, assim tem que ser o amor de Jesus, te atrair. Químico. Se olhar para o Espírito Santo, para Jesus, ele tem que te atrair. Ele tem que permitir que Ele entre nas tuas
Nós todos, a hora neurológica, te ministre cada uma delas. Então o conhecereis, porque ele é químico. O amor é químico. Todo amor que existe foi ele que criou. Não existe nada que o diabo criou. E todo amor que ele criou é químico. O amor conjugal é químico. O amor eros é químico. O amor fileu é químico. Qual é o pai que ama o filho e não quer dar abraço? Só tem um pai que não dá abraço, é o que nunca recebeu. E porque não recebeu, não dá. Então ele precisa ser curado, ele precisa que a química do amor de Jesus entre nele. Então ele fique abraçador. E saiba receber abraço também. Eu preciso sentir o cheiro do Ariel. Tem dia que eu passo no quarto lá, dou uma fungada. É o cheiro da minha cria. O amor é químico. Esse é o amor fileu pelo meu filho, o amor fileu. O amor por Deus é ágape. E o Espírito Santo nos frutifica esse amor. O amor pelas pessoas, esse fileu.